Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com os nossos vídeos semanais. Hoje, para tratar, não pode ser de outro assunto, né? O assunto tem que ser o quê? A contratação aí do Dimitri Payet. Dizem que é Payet que chama, mas o Payet, a torcida adotou Payet. Vamos de Payet aí até segunda ordem, não é mesmo? Esse é o assunto que a gente tem que tratar essa semana. E eu vou então aproveitar para abordar essa questão que eu queria já trazer há um tempo, que é a questão ali do vale a pena trazer um medalhão veterano para o seu clube, pagar ali caminhões de dinheiro para trazer um jogador que já não está mais no auge da sua forma, né? Esse é um assunto que eu queria abordar com vocês desde antes de tentar voltar aí com esse quadro semanal aqui no Sobre Vasco, quando o São Paulo trouxe o James Rodrigues, a gente ficou um pouco assim, putz, será que cabia no Vasco? O Vasco precisando de um meia. E aí eu já pensei em abordar essa questão, né? De forma genérica, assim, né? Vale a pena apostar no medalhão? Aí depois surgiu aquela especulação do Diego Costa no Vasco, pensei em fazer de novo, não rolou, e agora, então, finalmente estou fazendo. É, então, insisto, eu vou querer discutir essa questão do medalhão, se apostar em um medalhão, de maneira genérica, tá? O que eu vou falar aqui vai valer para futuras especulações, quando me perguntarem sobre futuras especulações de jogadores desse tipo, né? Esses medalhões consagrados internacionalmente, com uma carreira ali acima da média no futebol mundial, mas que já estão ali no ocaso da sua carreira, e aí, de repente, o Vasco resolve investir neles. O que eu acho desse tipo de situação, tá? E aí, no final do vídeo, eu vou usar todos esses argumentos que eu estou levantando e eu vou tentar aplicar ali no caso do Payet para a gente ver se valeu a pena ou não, qual é a expectativa que a gente pode criar em cima do jogador, né? Então, vamos lá. O que eu acho dessa coisa aí do medalhão? De apostar no medalhão consagrado para reforçar o clube. Eu acho que é um acerto e uma aposta muito mais eficiente no ponto de vista do marketing que do futebol. E quando eu digo marketing, eu estou dizendo ali o marketing pessoal dos dirigentes, tá? Por que eu digo isso? Porque, cara, em 99% das vezes, para não dizer 100% das vezes, sempre, né? Quando um clube anuncia um jogador desses, pô, a torcida abraça, a torcida se empolga, a torcida vai receber o cara no aeroporto, né? E por quê? Porque, pô, dois motivos, né? Primeiro, não se liga tanto na questão ali financeira que envolve o caso, né? Que você muitas vezes está pagando ali 4, 5 vezes mais o que o segundo jogador do time recebe para trazer um jogador desses. E também a gente sempre projeta ali é, a melhor fase do jogador. Se você fala assim, vou trazer o Ronaldinho Gaúcho hoje, está aposentado, mas ele está querendo voltar para o futebol, então vamos dar mais uma chance para ele. Pô, tu pode escrever que vai ter aí já não sei mais se é 100% da torcida, mas, cara, a maioria da torcida vai apoiar a decisão. Não, traz o cara, porque, pô, ele joga muita bola, futebol não se esquece, mesmo fora de forma ele pode fazer a diferença, com uma perna só ele pode fazer a diferença, porque, pô, tu lembra do Ronaldinho Gaúcho jogando lá no Barcelona, jogando a Copa de 2002, pô, o cara comia a bola, e aí você sempre espera, você sempre cria, o torcedor sempre vai criar a expectativa de que ele pode voltar a apresentar esse futebol, né? Então, acho que, pô, do ponto de vista ali da jogada, é, é um golaço, porque a torcida vai sempre apoiar e o dirigente vai sempre receber os créditos, entendeu? Porra, ele trouxe o jogador, ele fez a parte dele. Se depois, lá na frente, o jogador não corresponde, ninguém vai falar que foi culpa do dirigente, sabe? Ainda que fosse algo previsível, né? É, por exemplo, um exemplo que eu vou citar bastante, que talvez tenha sido realmente ali o grande medalhão. A última vez que o Vasco trouxe realmente um grande medalhão, que foi quando a gente trouxe o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele já vinha com um histórico de contusão. Já se sabia que ele dificilmente conseguiria uma sequência, né, de jogos, porque tinha um problema crônico, ele já estava para ser aposentado. E aí o Vasco trouxe, foi toda aquela recepção, um fabuloso, fabuloso lá. E aí, cara, foi um fracasso. Pô, mas foi só um fracasso porque ele não conseguiu jogar.
Porque às vezes que ele jogou, ele fez gol, ele mostrou que ia ser. Pois é, mas era de se prever que o jogador não ia jogar, sabe? Ele já vinha com um histórico de contusão, ele já não estava conseguindo uma sequência na carreira. Mas aí ninguém fala isso. Na hora, assim, parece que na época era o Eurico Miranda, pô, passou. A culpa não foi do Eurico, o Eurico tentou, ele trouxe o Luiz Fabiano. Agora, e tratou-se ali a contusão, o fato do Luiz Fabiano não conseguir jogar, como sendo ali um azar. E não foi, né? Era algo previsível, né? É, um outro exemplo disso também é o Breno, quando eu trouxe o Breno. O Breno vinha ali de, pô, 10 anos sem conseguir uma sequência de jogos. Né? Estou falando do Breno, não é um caso de medalhão, né? Não se aplica, mas a situação é parecida. Tu traz um jogador que ele está há 10 anos sem conseguir uma sequência de jogos. Aí ele vai, chega no Vasco ali em 2017, consegue. Na época virou notícia de jornal. Pela primeira vez em 10 anos, o Breno consegue jogar 10 jogos consecutivos. E aí, o Vasco acaba renovando com ele. No ano seguinte, ele se machuca e não consegue mais jogar nenhuma partida que seja. O Vasco deu azar em 2018? Não. O Vasco deu muita sorte em 2017, quando ele conseguiu jogar ali 10 jogos seguidos, entendeu? Ali foi o ponto fora da curva, numa trajetória de 10 anos do jogador. Não foi depois quando ele se contundiu. Então, assim, a gente tem que ter isso em conta. E aí, voltando aqui, que eu até me antecipei um pouco, a questão do. Esse é um dos motivos pelo quais eu acho que se o retorno de marketing, né, para o dirigente é de 100%, o retorno do jogador em campo está longe de ser. Né? Não tenho números precisos, mas assim, por uma impressão, assim, pelo que eu vejo, né, pela minha impressão empírica do caso, eu acho que menos da metade das vezes você trazer um medalhão desse funciona, realmente ajuda. Né? A gente tem a impressão de que pode trazer um cara desse que é certeza que vai funcionar, que melhor do que os bagres que estão aqui no time, pelo menos ele é. E eu acho, a minha impressão é que mais vezes do que não, a parada não funciona, sabe? E o primeiro motivo é esse. É porque muitas vezes a gente está trazendo um jogador que já está com problemas físicos, já era para estar se aposentando, mas, pô, quer tentar esticar uma carreira mais um pouco, vem uma proposta dessa, e o cara aceita. E aí vem um jogador que não tem condição física, porque tem uma contusão crônica, não consegue uma sequência de jogos. E aí o clube quer contratar, ele aceita, sabe? Mas ele já sabe que é difícil dele conseguir. E aí tá aí o exemplo do Luiz Fabiano, é o mais claro pra gente. Pega o do Breno. Existem outros casos, você vai ver, o jogador está forçando a barra. E aí a aposta não se justifica, né? Porque a gente tem que sempre pontuar aqui, uma questão que sempre vou pontuar, que é a questão do custo. Porque é diferente. Mesmo pegando esse caso que eu peguei aqui, do Breno e do Luiz Fabiano. É diferente você tentar apostar. Eu sei que a chance de dar errado é grande, mas vai que dá certo. Né? É sempre com esse pensamento que se faz essas apostas. É diferente de você fazer isso e trazer um Breno e propor um salário de 300 mil para ele e trazer um Luiz Fabiano e propor um salário de 1 milhão. Né? Porque aí você está apostando muito mais. A chance de dar errado é a mesma, só que num você vai perder 300 mil por mês, no outro você vai perder 1 milhão por mês. Então, assim, quando aumenta o valor, você tem que pensar duas vezes, né? Eu acho que essa é muitas vezes a questão quando a gente vai trazer um medalhão, que eu sempre discuto com o pessoal, com a torcida, cara, traz, vai que dá certo. Pô, não é que vai que dá certo, você tem que ter alguma confiança de que vai dar certo, porque você está apostando muito alto, né? Principalmente dependendo da situação financeira do seu clube. Quanto pior tiver a situação financeira do clube, mais vezes tem que pensar se. Mais certeiro você tem que ser. Menos aposta você tem que fazer e mais no certo você tem que ir. Ainda que o certo não vai te entregar o mesmo que o duvidoso, caso o duvidoso funcione, entendeu? E aí, e eu acho que no caso do medalhão, insisto, eu acho que tem mais chance de dar errado do que dar certo. Por quê? Tem a questão da contusão que eu falei, o cara vem bichado mesmo, que não foi o caso do Luiz Fabiano. Tem o caso também do cara estar numa decadência física já. E muitas vezes ele não consegue mais entregar o futebol dele. Isso acontece às vezes, muitas vezes, mais rápido do que a gente imagina. O jogador está bem e de uma temporada para outra já tem uma queda de físico e o cara não consegue mais recuperar, né? Fica naquele discurso do torcedor de novo, pô, mas esse cara aí, até sem uma perna, ele vai jogar mais do que os bagres que estão no nosso time.
Mas na prática, muitas vezes isso não é verdade, né? Isso não se confirma. É, porque, não esquece, não desaprende, tem aquela conversa também. E tem uma frase que eu não sei quem foi o autor, acho que é o Falcão até, que ele diz, cara, a gente, o jogador, ele não abandona o futebol. O futebol é que abandona o jogador. E muitas vezes é isso, o jogador ele até quer continuar jogando, mas ele não percebe que o futebol, ele fica insistindo para ver se ele ainda consegue, mas o futebol já abandonou ele, né? E acho que outro exemplo que a gente pode ter no próprio clube dessa situação é o Alex Teixeira. Pô, o Alex Teixeira é um jogador que, por mais que você possa falar, pô, mas eu nunca gostei do Alex Teixeira, para mim sempre foi uma enganação, sempre foi supervalorizado. Você pode ter esse discurso, mas, cara, assim, acho que a gente pode concordar que ele jogava mais futebol do que ele apresentou nessa volta do Vasco. Não dá para a gente imaginar que um jogador que fez toda a sua carreira jogando no exterior, jogou muito tempo na Europa, no campeonato ucraniano, que é um campeonato competitivo, disputando o Champions League, que não precisa nem falar. Foi para a China, na época, como um dos maiores salários do mundo, né? E ficou bastante tempo no futebol chinês também. Então, cara, ele teve uma carreira que fazia a gente presumir que ele poderia fazer pelo menos uma boa Série B pelo Vasco, né? Ou pelo menos ser um jogador ali de grupo do Vasco, um titular, ainda é, que não fosse tão um diferencial do time, que desequilibrasse tanto as partidas, pelo menos conseguisse jogar como titular. E nem isso ele está conseguindo, né? Acabou sendo barrado aí pelo Ramon Dias. Por quê? Porque ele não tem qualidade? A carreira dele mostra que tem. Porque ele está jogando sem vontade? Não acredito. O cara é vascaíno, o cara. Você vê que ele tem empenho, não é falta de vontade. É porque, cara, o físico dele hoje já não consegue mais a mesma velocidade, a mesma força que antigamente, e aí o futebol dele ele não consegue fazer o futebol dele, né? Acho que isso também é uma questão assim que depende do jogador. Tem jogadores que dependem mais do físico e tem jogadores que dependem menos, né? É isso que eu fico, por exemplo, preocupado com o Rossi. O Rossi é um jogador que o futebol dele está totalmente, o pouco futebol dele, se você quiser, ou muito, se você gostar, não vamos entrar aqui em julgamento de valor nesse momento. Mas independente do que você acha do futebol do Rossi, você tem que concordar comigo que o futebol dele está todo baseado no físico. Aonde que o Rossi se destaca? Correndo o campo inteiro, voltando para marcar. E, quando você joga aquela bola na frente, o cara corre mais do que o zagueiro, chega muito na frente, sai lá atrás e chega na frente dos zagueiros. A velocidade é praticamente, né, o ponto ali do futebol do Rossi. E aí, se ele perder um pouco do físico dele, da estamina lá, que nem os americanos falam, isso já vai prejudicar muito o futebol dele. Porque mesmo que ele ainda consiga correr bem e rápido, se ele não conseguir correr mais rápido do que o resto, se ele não conseguir ser mais aquele cara que bota a bola na frente e consegue chegar, uma passada na frente do marcador, acabou o futebol do Rossi, né? E eu não sei como que ele está fisicamente. Então, quando é um jogador assim, é para a gente ficar ainda mais preocupado, para ficar. Porque tem sempre aquela questão também, né? O Payet tem 36 anos, é velho, é novo, o Rossi tem só 31. Cara, cada caso é um caso, né? O Rossi é pra gente ficar mais preocupado. Com 31 anos, acho que dá pra ficar. Vamos falar do Payet lá no final do vídeo, mas já adianta aqui, né? É de você ficar muito mais preocupado com o Rossi de 31 anos do que com o Payet de 36. Porque o futebol do Rossi é muito baseado no físico, né? E o Payet é mais baseado na técnica dele, né? Mesma coisa vale. O Alex Teixeira também é mais novo do que o Payet, né? Tem 32, 33 e já não está rendendo nada, entendeu? E por isso a gente vai dizer que o Payet também não vai render? Não, estava jogando aí, né? Com a idade do Alex Teixeira, ele estava jogando, comendo a bola na Europa ainda. Então essa é a questão. São as coisas que a gente tem que observar. A questão física, se o jogador está bichado, ou se ele não está bichado, mas ele já não tem mais o físico que você precisa para desempenhar o futebol, né? E mesmo que ele esteja bom nesses dois quesitos, ainda tem um terceiro quesito, que é a questão de que você envelhecendo naturalmente, né? Mesmo que você não esteja bichado ou que você não esteja perdendo o seu físico, você está mais inclinado e mais próximo de ficar nesse estado do que um garoto. O que eu estou dizendo? É muito mais fácil de um veterano de mais de 30 anos ter uma contusão grave do que
um garoto que está começando a carreira agora, ou um cara que está ali com 25, 26 anos, né? É claro, sempre pode ter, a gente sempre vai estar correndo o risco de uma fatalidade, né? Então, teve o Bastos recentemente aí, teve o próprio Riquelme, jogadores novos e que se contundiram e ficaram um tempão fora. Não é porque o jogador é novo que ele está livre disso. Mas quando o jogador é mais velho, a chance dele se contundir é maior do que quando ele é mais novo. E segunda coisa, e pior, uma vez contundido, a chance de recuperação dele também é maior, né? Para ficar no outro exemplo de veterano que a gente apostou aqui, não tinha um histórico tão grande de contusão, não veio bichado, né? Mas se contundiu aqui e não conseguiu mais jogar, é o Ramon lateral, Ramon Mota. Ele não tinha um histórico, ele não veio bichado para o Vasco, né? No sentido de ter uma série de contusões que impedia o futebol dele. Ele chegou no Vasco, chegou bem, estreou bem, mas aí, amigo, contundiu, machucou o joelho, sei lá, pô, nunca mais conseguiu voltar, cara. Nunca mais conseguiu voltar, tentou, aí já se machucou de novo, né? Isso é um risco que acontece também. Ou então, mesmo que ele não se machuque, ou nem entre fora de forma, né? O que pode acontecer também é do jogador, como está ficando mais velho, cada vez, e a gente aqui que já passou dos 40 pode afirmar isso com, com conhecimento, não é mesmo? Vocês aí que estão na minha idade vão saber. Cara, as coisas que você faz é cada vez mais difícil. Antigamente, você com 20 anos, pô, tu saía na balada, enchia a cara, acordava de ressaca no dia seguinte, ia jogar uma pelada, pô, parecia que tava zero. Hoje em dia tu pode dormir cedo, passa a semana sem beber nada, vai jogar a pelada, pô, com 15 minutos tu tá cansado. Para tu fazer uma corridinha é muito mais difícil, né? Então, assim, o jogador veterano, para se manter em forma, ele precisa estar muito mais focado e se esforçar muito mais do que um jogador novo, né? E a motivação dele, por outro lado, é menor que a do novo, porque o jogador novo, teoricamente, muitas vezes não acontece, mas teoricamente, ele devia estar jogando ali, né, para construir uma carreira ainda, para se projetar para o mercado, porque ele vai querer ser revendido, ele quer, às vezes, mirar o mercado internacional, tudo mais. O jogador veterano não, ele já está no final ali. Muitas vezes está no final, quando você aposta no medalhão desses, ele está vindo já para ser o último clube da carreira dele. Não precisa provar mais nada. Aí vai caindo ali o físico dele, ele precisa cada vez se esforçar mais para entrar em forma e para render ali o máximo que ele pode. Vai dando aquela preguiça, né? E aí é aquele caso do jogador que vem ali para morder o clube, para ficar tirando só uma graninha ali, final, fechou e tal, mas, pô, não é nem que o cara tá de má vontade. Não é que ele vá vir aqui, vou deliberadamente sacanear o clube e jogar fora de forma. Não é isso. Ele só, cara, não quer se esforçar. Pô, eu sempre consegui jogar um futebol bom, sem precisar me esforçar, sem precisar redobrar a carga nos treinos. Aí agora que eu tô velho, veterano, já até agora vou me esforçar mais. Tem jogador que sim, que faz isso, porque é competitivo, porque ainda tem a vontade de ganhar, de entregar em campo, e tem jogador que não, tem jogador que, cara, eu vou jogar o que eu conseguir jogar, sabe? Vou me esforçar, quando entrar em campo, eu vou querer vencer, mas esforço mais em treino e tudo mais, isso eu não vou fazer. E aí acaba decaindo também muito o futebol em relação ao passado, né? Então, essas três características é que eu acho que explicam que muitas vezes você aposta num jogador e aposta caro, e aí eu vou mais uma vez reforçar esse ponto, né, cara? O problema é quando você está pagando. Uma coisa é você fazer uma aposta com altas chances de dar errado, mas está pagando pouco pela aposta, né? Boa, vou trazer um Matheus Cocão, vou trazer um Canabarral da vida aí. A chance de funcionar é muito baixa. Mas pelo menos, em compensação, você pelo menos está pagando pouco também. Não é uma coisa é, que vai ali pro- comprometer o planejamento do clube naquele ano, no futuro, se a parada der errado, entendeu? Quando você traz um medalhão desses, você tem esse risco. Então isso tem que ser muito pesado, né? Na balança ali na hora de trazer. E por isso que, durante muito tempo, eu fui radicalmente contra, e se fosse assim, se a gente não tivesse ainda numa situação de SAF, com um pouco mais de dinheiro, eu já seria radicalmente contra, porque acho complicado
de você sem dinheiro para pagar os jogadores, né? Pô, salário atrasado da galera, fazer uma aposta dessa, acho que não dá, né? É tipo a situação de você apostar no veterano desses, para ficar nesse esquema das bets, das apostas aí, é tipo, você vai querer apostar, é, pô, sei lá, vou apostar aqui no. Vai ter Vasco e Palmeiras na casa do Palmeiras. Quais as chances do Vasco ganhar? É pequena. Ah, mas eu estou convencido de que pode acontecer, então vou apostar aqui milzão. Vou apostar 1.000. E justamente por ser difícil de acontecer, se acontecer, se o Vasco realmente ganha, pô, tu vai ganhar uma bolada, tu vai ganhar 5.000, pô. E aí, quando acontecer, você vai falar: olha só, fiz bem de ter apostado. Só que se não acontecer, você vai perder mil reais. Aí, isso é bom ou isso é ruim? Depende. Se você precisa de R$ 1.000 ali para pagar a escola dos filhos, para pagar o supermercado, e você perde essa grana, é mal, né? Você não pode apostar. Você não pode apostar uma grana que você precisa dela para outras coisas. Se você está numa situação um pouquinho melhor, talvez seja arriscado, mas ainda vale a pena, né? Você, cara, se eu apostar R$ 1.000 aqui, eu vou conseguir ainda pagar a escola das crianças, vou conseguir comprar o supermercado, mas não vai sobrar nada. Vou ficar ali, ó, a raspa do tacho. Mas eu estou muito confiante de que vai ganhar, eu vou ganhar os 5.000, aposta. E aí quebra a cara, você, sei lá, vai precisar de uns meses para poder se recuperar e tal, mas não vai prejudicar nada. Talvez seja o caso, né, de você apostar. E tem um caso que você tem grana pra cacete, aqueles R$ 1.000 não fazem falta nenhuma para você, e aí você pode apostar, né? E aí a gente pode fazer esse paralelo com a situação do futebol. O Vasco Associativo, que atrasava salário, 4 meses de salário, não conseguia comprar ninguém, era um clube que não podia fazer esse tipo de aposta, né? Ao contrário ali de um Flamengo, Palmeiras, o Galo, os caras estão aí nadando em dinheiro, aí tu faz, né? O Atlético Mineiro mesmo fez isso, contratou um monte de figurão, né? Muitos não deram certo, muitos mal jogaram e alguns funcionaram, né? O Hulk funcionou, aí fica com o Hulk e desfaz dos outros. Tá com dinheiro a dar com pau, pode fazer esse tipo de aposta, né? O Vasco SAF agora, eu acho que tá no meio termo. Então, assim, não está na situação de um Atlético Mineiro da vida, mas também não está na situação de penúria do Vasco Associativo ainda. Pode se dar a liberdade de fazer uma aposta dessas, né? De preferência, analisando bem a situação, analisando bem esses aspectos que eu levantei aqui, para ver se vale a pena ou não, né? E aí a gente vai falar então agora do Dimitri Payet, e aí você já deve estar comentando aí, né? Tô aqui com uns 20 minutos, mais de 20 minutos de vídeo, você dá, porra, caraca, não acredito! 97% de aprovação do Net Vasco ali, na contratação do Payet. Pelo visto, o Tihu está entre os 3% que foram contra a contratação do Dimitri Payet. Caraca, e não, galera, não é. Não tô contra Tô esperançoso, eu acho que o Dimitri Payet pode funcionar sim. Eu vou explicar agora por quê. Mas eu quero esperar para ver. Eu não tô assim, aquela certeza, a confiança de que, cara, com certeza vai funcionar, eu não tenho. Mas eu tenho a esperança de que pode funcionar. E se funcionar, vai ser muito bom pro Vasco. Vai ser muito bom pro Vasco. Por quê? Porque, de novo, voltando ainda de maneira genérica, eu sou totalmente contra apostar em jogador medalhão? Não. Só naquela questão. Se você está apostando dinheiro que você não tem, e aí se aquilo dá errado, você vai atrasar mais salário, vai aumentar mais a dívida, aí eu acho que não. Mas em outras situações, eu acho que a aposta pode ser interessante, ainda que tenha mais chance de dar errado do que dar certo. Porque se der certo, vai ser um acerto muito grande, né? Voltando ali na analogia da aposta, pô, tu apostar 1.000 e ganhar 5.000, vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. Então, assim, vale a pena você considerar. Mas você tem que considerar o risco também. Aí você tem que avaliar o risco, né? Se o Vasco for jogar contra o Manchester City e tu apostar 1.000, é capaz de tu receber 20.000 de volta. Mas quais são as chances disso acontecer? Muito provavelmente você vai perder os R$ 1.000. Aí você não vale. Agora, pô, ganhar do Palmeiras ali no Allianz Parque, por mais que seja difícil, não é impossível. De repente já vale a aposta. E você tem que fazer o balanço, levando em consideração tudo isso que eu falei. E aí, eu acho que se a gente botar o Dimitri na balança aí, vale a pena. É um jogador que apesar dos 36 anos aí, ainda tem um risco, mas é um risco que vale a pena
levar. Por quê? Voltando para os pontos lá que eu levantei. Não é um jogador com histórico de lesões, não é um jogador que vem bichado, vamos dizer assim, não é mesmo? Estava jogando bem aí. É um jogador que ainda aparece em boa forma física. Uma coisa que me deixa muito otimista em relação ao Dimitri Payet é que ele está vindo ali direto da Europa, direto do Campeonato Francês, que é um campeonato com um nível técnico alto, para o Vasco, né? Não é aqueles jogadores que entre a Europa e vir para o Brasil, de medalhões, fazem ali uma parada na China, uma parada nos países árabes, né? Que aí, que nem eu falei, o futebol, o físico, ele, quando você já é mais veterano, ele pode cair muito rápido, né? Então, de repente, pô, ele estava bom, ele estava bem ali no Campeonato Francês, aí passou só uma temporada na Arábia Saudita e agora vem. Cara, essa temporada na Arábia Saudita já pode ter sido suficiente para ele ter decaído muito e aquela aposta não ter funcionado, né? O Dimitri Payet não, o cara estava ali jogando no Olympique de Marseille até a última temporada. Na última temporada ele perdeu a titularidade, beleza, mas ele vinha entrando constantemente. Quando entrava, seguia fazendo gols, assistências, boas jogadas. Então, isso é uma coisa que motiva muito. Ele é um jogador que ele vem sem histórico de contusões, ainda em boa forma física, aparentemente, ainda jogando em alto nível, né? Então, acho que assim, e, e é isso, né? Porque às vezes ele nem foi para esse país árabe da vida, mas já vem de uma fase ruim, né? É o caso do James Rodrigues, que também chegou no São Paulo, aí a galera vai lembrar dos bons momentos dele, vai lembrar da Copa do Mundo que ele disputou aqui no Brasil, dele no Real Madrid, dele no Bayern. É tudo, pô, 4, 5, 6, 10 anos atrás. Muito tempo atrás, né? Você não pode se basear nisso. A gente, quando vai ver os melhores momentos do Dimitri Payet, tá bom, aparece muito ele jogando lá no West Ham, na Premier League, que aí já faz uns bons 7, 8 anos. A gente fica até meu conselho, não ache que o jogador que está vindo é aquele, porque ali é um jogador muito mais novo, então tem muito mais velocidade, muito mais força, e o que está chegando agora não é. Mas ainda é um bom jogador, porque se você for ver os últimos anos dele jogando lá pelo Olympique de Marseille, ele ainda apresentava um bom futebol. E aí outra coisa que me motiva também nele, que me faz ficar esperançoso num bom desempenho do Dimitri Payet, é que o futebol dele é muito baseado também na qualidade técnica dele, não tanto na parte física. Ele não é, que nem eu já citei aqui, um jogador que nem o Alex Teixeira, um jogador que nem o Rossi, um jogador que, pô, depende muito do físico para fazer um bom futebol. Não, cara. Ele é um jogador que bate muito bem na bola. E aí, para ficar batendo falta, para ficar batendo escanteio na cabeça dos companheiros, ou fazendo gol de falta direto, você não precisa estar na ponta dos cascos, né? Na exuberância da forma física. Ele também é um jogador que você vê que ele finaliza muito bem. Do jeito que a bola vem, cara, no pé que vier, o cara consegue de voleio, batendo de frente, dentro da área, de fora da área. Tem um poder de finalização muito bom. E isso é uma coisa que também ele pode usar bastante tempo. Tá vindo por um contrato de 2 anos aí, com 38 anos, se tudo der certo, ele pode continuar a ser um centroavante estilo Romário. Romário, final de carreira, jogou até os 40, por quê? Porque tinha aquela qualidade ali na frente do gol, saber bater na bola. E isso você não precisa, você precisa de muito pouco físico para conseguir acertar uma bola no gol, né? Então, isso também é outra coisa que me motiva a achar que vai dar certo. Então, tem alguma coisa que ainda faz eu temer? E por que eu estou falando que, cara, apesar de aprovar a contratação do Dimitri Payet, eu quero esperar para crer? Alguns motivos. Um é esse, né? Quando você traz um veterano, um cara de 36 anos, por mais que ele não tenha um histórico, ele tem mais chance de se contundir, ele tem mais chance do futebol dele tá decaindo. O cara jogou 3 meses para voltar. Então, assim, sempre existe esse risco, né? Do cara chegar e não conseguir. Mas, principalmente, o que mais me deixa temeroso agora, em relação ao nosso grande objetivo imediato, porque o Payet está vindo aí por um contrato de 2 anos. Mas a gente está preocupado mesmo com os próximos 3 meses, né? Se ele vai conseguir chegar e ajudar a gente
a fugir do rebaixamento. Depois, conseguindo essa primeira missão, aí a gente vê o que a gente faz com o Payet, se ele foi bem, se ele foi mal, aí depois a gente vê. Para essa missão agora que ele está vindo, que é salvar a gente do rebaixamento, qual é a minha principal preocupação? O tempo que ele vai levar para entrar em forma, né? Para poder jogar. Porque ele está vindo parado, ele estava de férias, ele. Dizem que ele tem problema de balança, chega meio pesado, até pelas imagens que a gente vê, parece que está bem. Mas enfim, o cara está chegando agora, já não vai poder jogar com a gente contra o Atlético Mineiro. Vai estar em forma para jogar contra o Palmeiras? Não, vai precisar de preparação física para entrar só no próximo jogo, lá contra, vai ser, sei lá, o Fluminense ou o Bahia, mas ele só vai poder entrar no finalzinho do jogo, porque tá fora. Aí a preocupação maior em relação ao Payet agora é essa, né? De quanto tempo a gente vai levar ainda para ele poder entrar, estrear, e uma vez estreando, poder jogar os 90 minutos, que ele vai ser fundamental, né? Tenho medo dele fazer um pouco, ser um pouco que nem um Guarim, não no sentido de que ele vai entrar e bagunçar o time, porque pô, o time já está todo meio bagunçado mesmo, acho que esse risco a gente não corre tanto. Mas de, pô, o cara chegar, a gente ficar naquela expectativa dele estrear, aí não dá, vai uma rodada, passa duas, passa três, aí ele entra, mas só entra, pô, aos 20 do segundo tempo. E aí, quando ele começa, quando ele vai entrar em forma, pô, o campeonato já está no final, e aí, dependendo da nossa situação, ele já não pode mais ajudar, né? O meu medo maior em relação ao Payet é esse. Porque se ele conseguir estrear logo, se ele conseguir rapidamente ser o titular, jogar os 90 minutos, ou jogar, sei lá, 70 minutos que seja, né? Sair só no finalzinho da partida, eu acho que, pô, pelas características dele, principalmente por esse fato, né, de que ele não precisa estar na ponta dos cascos para apresentar um futebol, que vai ser um cara que já vai conseguir é, fazer toda a diferença, batendo escanteio, batendo falta, recebendo a bola na entrada da área, se a bola sobrar para ele, só na finalização mesmo, né? Por essas características do futebol dele, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Então, eu queria fazer todas essas ressalvas aqui. Eu fiz mais pensando num jogador medalhão genérico. Normalmente eu não me empolgo muito com essas possibilidades, né? O James Rodrigues, por exemplo, vamos ver, é legal também quando os outros clubes trazem, para a gente ver como é que se sai, né? E se fosse no Vasco? O James Rodrigues é um que eu, pô, não estou botando muita fé. Chegou aí, chegou antes do Lucas, né? E não consegue jogar, não consegue entrar porque não está em forma física, porque, cara, há muito tempo que ele não consegue jogar. Não é uma surpresa, não é que tá dando errado. O Lucas, por outro lado, não, né? Lucas Moura. Os caras trouxeram, o cara estava vindo do campeonato lá, estava jogando o campeonato inglês, é novo ainda, 31 anos, pô, o cara já chegou jogando, já está fazendo a diferença, né? É, outros casos, o Diego Costa aí no Botafogo, vamos ver como que ele vai se sair. O Luizito Soares é um cara que está até se saindo melhor do que eu esperava, porque ele já é bem mais veterano, né? E ele também, antes de voltar ir pro Grêmio, ele passou uma temporada jogando no Campeonato Uruguaio. A gente não sabe, já é um campeonato no nível mais baixo, como é que ele estava. E eu acho que ele está até se saindo bem, até é um diferencial do Grêmio, mas ele é um jogador que eu já me pergunto, será que vale? Está ganhando mais de 1 milhão lá no Grêmio, né? Será que ele está fazendo essa diferença no time que ele faz no orçamento? É até uma questão para vocês que estão acompanhando melhor o Grêmio aí, deixar nos comentários. Se você acha que o Luizito Soares está fazendo diferença pelo valor que ele custa. Eu sei que ele é o melhor atacante lá. E isso para mim já me surpreende. Quando ele foi pro Grêmio, eu falei, o Grêmio tá pagando 1 milhão, é capaz do jogador nem. É capaz do Luizito nem entrar em campo. E tá entrando e tá fazendo diferença. Mas está fazendo tanta diferença assim? Não estou acompanhando o Grêmio para saber. Diga nos comentários. A gente discute, não é mesmo? Mas enfim, então são jogadores que você fica meio assim. O próprio Diego Costa não me empolgava tanto. O Payet, por tudo isso que eu falei agora, me empolga. Eu fiquei bastante empolgado. Mas quero ver ele em campo, né? Vou ficar só animadão mesmo quando ele entrar, porque a minha preocupação maior agora é isso. Quanto tempo ainda leva para o Payet ficar em ritmo de jogo para poder jogar? Porque a gente precisa dele para ontem, nesse time do Vasco. Beleza? Diz aí seus comentários. O vídeo hoje ficou um pouco mais longo, porque eu acho que o assunto merecia, né? Mas a gente volta semana que vem com mais um assunto de Vasco. Diga nos comentários, dê sugestões aí do que a gente pode falar, né? O Payet, hoje eu estou falando porque nos comentários do último vídeo choveu comentário falando, fala do Payet, você precisa falar do Payet. Está falando do Payet. E a gente volta então na semana que vem. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.